Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aqueles que puderem colocar-se em pé, por gentileza, em reverência à leitura da palavra de Deus. Esdras, capítulo 7, verso 10. O caminho do homem bem-sucedido. A palavra de Deus nos diz assim no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, diz assim: Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vamos todos juntos agora, homens e mulheres, lermos juntos esse verso. Juntos? Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Pai de amor, nós abrimos o nosso coração diante desse texto, ó Deus, começando por mim, as minhas falhas, os meus erros que cometo como pai, como crente, e nós abrimos, ó Deus, o nosso coração diante da Tua palavra nessa noite, a fim de sermos instruídos. Nós somos pecadores, ó Deus, perdoados por Cristo. Reconhecemos que muitas são as nossas falhas, mas grandiosa é a Tua palavra, no seu conselho e naquilo que nos diz. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, a instruir-nos nesta noite, pois nós precisamos disso. E oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Então, o caminho do homem bem-sucedido. A primeira vez que eu fui estudar Esdras, faz mais ou menos de 12 a 13 anos, que eu anotei numa folha de papel, Esdras 7,10, e comecei a pensar sobre esse verso. Eu já havia pregado uma vez, há uns 11 anos atrás, nesse texto, e continuei estudando. Mas foi algum tempo atrás que eu me deparei com uma questão que chamou muito minha atenção dentro desse trecho do livro de Esdras, que vai do capítulo 7 até o capítulo 10. Até o capítulo 6 fala muito de Zorobabel. Entre o capítulo 6 e 7, você tem um intervalo de mais ou menos 50 anos. O livro de Esther está entre o capítulo 6 e 7. Exatamente nesse intervalo, do capítulo 6 para o 7, está o livro de Esther. E no capítulo 7, então, inicia a história já com Esdras. E uma coisa me chamou muito a atenção, eu peço que os irmãos, colegas, acompanhem na sua Bíblia, capítulo 7, verso 6, diz assim: Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E olha só, e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. Foi essa expressão que me chamou a atenção. A mão de Deus estava sobre aquilo que Esdras fazia. Então ele diz, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Já no verso 9, diz assim: Pois no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da partida de Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém. Então repete, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Depois no verso 28 do mesmo capítulo, observe, que diz assim: E que estendeu para mim a sua benignidade perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me animei, olha só, segundo a mão do Senhor meu Deus sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Depois no verso 18 do capítulo 8, ele volta a dizer: E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem entendido dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel. Depois, no verso 22, ele repete: Porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles. Notem quantas vezes ele repete o mesmo fato. E finalmente no verso 31 do capítulo 8 ele diz: E partimos do rio Aava no dia 12 do primeiro mês para irmos a Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. A mão de Deus sobre ele.
Notem, por 6 vezes ele repete que a boa mão do Senhor estava sobre a vida dele. A pergunta que eu fiz a mim mesmo, e eu gostaria que os colegas pais, jovens fizessem também, por que a mão de Deus estava sobre Esdras? O que aconteceu que ele repete tantas vezes que a mão de Deus dessa forma o abençoava? Eu creio que ao responder esta pergunta sobre o sucesso de Esdras, porque ele foi um homem tão bem-sucedido, nós podemos aprender aquilo que Deus fez com ele e aquilo que Deus quer fazer conosco como homens, como pais e como jovens, como futuros pais também. E eu creio que a resposta principal desta pergunta sobre o sucesso de Esdras, sobre o fato dele ser um homem bem-sucedido, é o verso que nós lemos no capítulo 7, verso 10. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumpri-la e para ensinar. Fala 3 coisas aqui que refletem bem a razão do sucesso de Esdras. Em primeiro lugar, Esdras se dispôs a escutar a Deus. Ele preparou o seu coração para buscar a lei de Deus. Então, em primeiro lugar, Esdras ouviu o que Deus queria dizer a ele. Em segundo lugar, Esdras se dispôs a obedecer o que ele ouviu. Ele não somente aprendeu quando Deus falou com ele, mas ele praticou aquilo que ele aprendeu. E em terceiro lugar, a razão do sucesso de Esdras, Esdras se dispôs a ensinar o que ele aprendeu. Pais, começando por mim, e eu peço a Deus que os irmãos também, são 3 coisas que praticadas na nossa vida formam o caminho do homem bem-sucedido. Quando nós escutamos a Deus, quando nós obedecemos a Deus e quando nós nos dispomos a ensinar aquilo que aprendemos. Pense num pai com filhos. O pai que ouve aquilo que Deus está dizendo, o pai que obedece aquilo que Deus está dizendo, o pai que ensina aquilo que ele aprendeu de Deus. Não é uma bênção para o lar? Claro que é. Então, sejamos abençoados, como Esdras também foi. Vamos começar, então, pelo primeiro ponto, dizendo que Esdras se dispôs a escutar a Deus. Note o capítulo 7, verso 6, diz assim: e era escriba hábil na lei de Moisés. A palavra escriba é a palavra muito próxima daquilo que nós temos como gramático. Seria no grego gramateus. Ou seja, literalmente um homem hábil na lei de Moisés, ou um homem de letras. Em primeiro lugar, Esdras era um homem de letras, um homem que aprendeu aquilo que Deus havia registrado no Velho Testamento. Mas notem que nem todos os escribas podem ser qualificados assim. Qual é o segredo que diferencia Esdras dos demais escribas? Observe o que Jesus diz em Mateus 23. Ele diz assim: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Olha o problema que havia para os escribas daquele tempo. Eles também conheciam a lei de Deus, mas o que era a diferença? Eles falavam e não faziam. Eles eram extremamente preocupados com o formalismo, e Jesus chama eles de condutores cegos. Alguém que conduz outro, mas que não enxerga o caminho. E Jesus resumiu bem a situação deles em Lucas 11:52, quando disse assim: ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência. Ou seja, a chave da ciência aqui, a chave do conhecimento é o conhecimento daquilo que Deus revelou no Velho Testamento. Eles tinham essa chave. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Ele disse assim: vocês tinham a chave do conhecimento de Deus. E vocês usaram a chave para trancar esse conhecimento. Eles conheciam as minúcias de Deus, mas eles impediram que outros conhecessem a Deus através disso. Qual é a diferença entre Esdras e os demais escribas? Aqueles escribas conheciam a lei de Deus. Eles eram mestres na lei de Deus. Dizem que aqueles homens podiam citar os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. Já imaginou? Você sabe o tamanho que isso dá na sua Bíblia? Eles decoravam a Bíblia de forma incrível. Eles sabiam sobre Deus coisas incríveis. Sabe qual era a dificuldade deles? Eu creio que esse é o primeiro grande ensinamento de Esdras para nós. Eles conheciam a lei de Deus, mas eles não conheciam o Deus da lei. Eles conheciam a letra.
Eles conheciam o que a letra dizia. E a letra era a chave, como diz Lucas 11:52, para que eles conhecessem Deus. Eles conheciam a lei de Deus, mas não usaram essa chave para conhecer o Deus da lei. Sabe agora como isso se aplica a mim e a você? Nós podemos ser profundos conhecedores da palavra de Deus, mas a palavra de Deus tem como objetivo que nós conheçamos o Deus da palavra. Você pode conhecer a palavra de Deus, decorar a palavra de Deus, manusear bem a palavra de Deus mecanicamente e não conhecer o Deus da palavra. O objetivo, através da palavra de Deus, é que você tenha comunhão com o Deus da palavra. Aqueles escribas, eles limitaram-se a conhecer a palavra de Deus. Mas o passo seguinte, que é conhecer o Deus da palavra e ter comunhão com eles não tinham. Esdras tinha isso. Esdras, ele não só conhecia a palavra de Deus, a lei de Deus, mas a palavra de Deus e a lei de Deus levou Esdras a conhecer o Deus da lei, o Deus da palavra. Esdras era capaz de escutar a Deus, porque ele tinha a chave certa. Agora, há duas coisas, irmãos, que nós precisamos dizer, primeiramente a mim e aos irmãos. A primeira delas é que para que isso aconteça, nós precisamos vencer a nossa tendência à surdez. Eu e você, como pecadores, nós temos uma tendência enorme à surdez. Observe como no nosso tempo nós conseguimos propagar a nossa voz tão longe. Por exemplo, essa mensagem pregada agora, durante a semana ela vai para a página da igreja na internet e qualquer pessoa no mundo pode ouvir a mensagem que estamos pregando agora. O homem conseguiu propagar tanto a sua voz que eles conseguem comunicação entre alguém que está na Terra e um astronauta que está no espaço. Se um submarino descer ao mais abismo dos mares, há comunicação entre o navio na superfície e o submarino a 8, 9, 10 mil metros de profundidade. Como nunca nós conseguimos estabelecer que a nossa voz alcance distâncias incríveis. Nós aprendemos a propagar o nosso som, mas na medida que nós aprendemos a propagar o nosso som, nós criamos uma geração de surdos. A nossa geração é uma geração de surdos. Falamos e falamos tanto, mas temos uma tendência à surdez. Observe o que diz 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas olhe só, tendo comichão nos ouvidos. Lembra o exemplo que o pastor Infante trouxe? O pastor Contonete, o pregador Contonete? Só fazia comichão nos ouvidos. Só fazia aquela cosquinha. Eles amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, os seus desejos. Olha agora. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Olha aqui a tendência à surdez. Desviar os ouvidos do que Deus diz, do que o Deus da palavra está dizendo. Essa é a tendência do homem caído em pecado, mas não só do homem caído em pecado. Observe agora o que diz de nós crentes em Hebreus 5:11. Diz assim: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. Olha agora a tendência do crente. Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Negligente quer dizer vagaroso, apático. Vos fizestes vagarosos para ouvir. Muito rápidos para falar, muito lentos para ouvir. Esse tem sido um dos piores problemas dos pais crentes. Observe o que o Senhor diz através de Tiago, no capítulo 1, verso 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja o quê? Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por que é importante vencer a tendência à surdez? A grande maioria de nós tem filhos, esposa, ou outros que estão em comunhão ou dependem de nós. Ninguém, irmãos, absolutamente ninguém, tem direito de dar um conselho se primeiro ele não ouviu a Deus. Um surdo, digamos surdo espiritual, que não ouve a Deus, não pode dar conselhos. Se você não ouviu Deus primeiro, você não tem direito de aconselhar ninguém. Se você não é tardio para falar e pronto para ouvir, você não tem o direito de aconselhar pessoa alguma. Ou seja, se você não ouviu Deus primeiro, como você pode dar conselho a outras pessoas? Em segundo lugar,
vencendo uma segunda tendência: ouça de maneira digna. Observe que nós podemos ouvir um sermão, ler a Bíblia, ler um bom livro e perder grandes bênçãos de todos esses meios da graça, os meios pelos quais Deus sempre fala conosco. Você pode dizer assim: pastor, todas as vezes que uma mensagem é pregada, que eu leio a Bíblia ou que eu leio um bom livro, eu sou abençoado, porque o pastor bem sabe, Isaías 55:11 diz assim: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Está vendo, pastor? Todas as vezes que a Bíblia é lida, há bênçãos, sim, há bênçãos. O Senhor diz ali: e prosperará naquilo que a enviei. Não quer dizer que haverá sempre bênçãos na forma que você está pensando. A Bíblia diz que a própria palavra de Deus tem cheiro de vida para a vida e de morte para a morte. Ela sempre cumprirá o que Deus mandou que ela cumpra, mas isso não quer dizer que ela trará bênçãos à nossa vida. Observe Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Quantas sementes são lançadas? Quantas vezes ali a semente é lançada, irmãos? 4 vezes. Quantas vezes ela permanece inútil? 3. Em 3 solos, espinhosos, duros e pedregosos, ela não germinou. Ela cumpriu sua missão, cumpriu. Tais pessoas não são inocentes, mas elas não receberam bênçãos por isso. Observe também que em Isaías capítulo 66, verso 4, o Senhor diz assim: também eu escolherei as suas calamidades, farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. O Senhor fala a Israel. Falando a Israel, o Senhor diz: eu clamei aos ouvidos daqueles homens, e eles não responderam, foram indignos, ouviram de maneira indigna. E agora observe o que diz Mateus 11:25. Jesus diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos. Sabe quem ali são os sábios e entendidos? Você sabe quem são? São os escribas. Aqueles homens que tinham a lei diante deles. O Senhor diz assim: ocultastes aqueles que têm tanto conhecimento da tua palavra e as revelastes aos pequeninos. Qual é a forma de ouvir Deus falar? É como uma criança que tem plena confiança no seu pai. O que diferenciava Esdras dos demais? Esdras 7:10, no princípio diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Ou seja, se vamos ouvir a Deus, é preciso preparar o nosso coração. Olha, se a gente vai diante de um juiz, diante de uma autoridade, nós procuramos ir mais bem vestidos possível, usamos as melhores palavras, o melhor comportamento. Por que para falar com o Deus dos deuses nós não temos a mesma atitude? Falamos como se fosse a qualquer um. Não, não é assim, irmãos. O coração precisa estar pronto para ouvir. Agora observe o que diz Provérbios capítulo 8, versos 34 e 35. Observe bem o que diz ali. Bem-aventurado, feliz, digno, é um homem que atinge o sucesso. O homem que o quê? Me dá ouvidos. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, diz Deus, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras de minha entrada. Olha só, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Notem bem, bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, ele alcançará o favor do Senhor. Por que Esdras foi bem-sucedido? Ele deu ouvidos a Deus, e Deus alcançou o favor a ele. Como pais, se nós queremos ser pais e homens de Deus bem-sucedidos, o primeiro passo é: escute Deus. Ouça o que Deus está dizendo. Olhe bem a promessa de Provérbios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, ele vai alcançar o favor do Senhor. O Senhor não está dizendo assim: o homem que fizer uma coisa grandiosa, ou que der todos os seus bens, ou que fizer algo inalcançável. Deus não diz nada impossível. Deus está dizendo uma coisa tão simples: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos. O que custa isso? Diga-me. Qual custo tem dar ouvidos a Deus? E olha a promessa do Senhor: ele vai achar a vida, ele alcançará o meu favor. Não tem preço isso.
Simplesmente o que Deus está dizendo, não seja surdo. Homens, não sejamos surdos. Deus está dizendo, nós vamos alcançar o seu favor simplesmente se nós o ouvirmos. Esdras fez isso. Em primeiro lugar, Esdras escutou a Deus. Em segundo lugar, Esdras se dispôs a obedecer ao que ele ouviu. Notem que agora é um segundo passo. Esdras é um homem que ouve a Deus. Agora Esdras é um homem que obedece a Deus. Ele não somente ouviu o que Deus queria que ele ouvisse, mas agora ele obedece aquilo que Deus falou com ele. Notem que passo agora importante. Ele não era um ouvinte esquecediço, como lemos, mas ele era realmente alguém atento. Semana passada eu li esse verso aos irmãos, em 1 Coríntios 10, 13, que ele diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Quando Esdras ouviu o que Deus disse, notem só o que aconteceu. Deus colocou ele numa situação crítica. Deus colocou Esdras diante de uma situação difícil. Mas aqui está a promessa. Ele não vos deixará tentar acima do que podeis. Ele vai lhes dar o escape. E vamos ver como Deus fez isso com Esdras. Essa história está no capítulo 9 de Esdras. Observe os versos 1 e 2. Qual foi a crise que Esdras enfrentou? Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes dizendo, olha só, o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Olha só o que eles fizeram. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. E assim se misturou a linhagem santa com os povos destas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Deus havia mandado a Israel que ele não devia se misturar com os povos das terras que eles haviam conquistado. E além de se misturarem com aqueles povos, observe o que diz o capítulo 10, verso 44. Diz assim: todos estes tomaram mulheres estrangeiras, e alguns deles tinham mulheres de quem tiveram filhos. Aqui estava o problema. Além de terem se misturado com aquela gente daquela terra, notem, o Senhor não está sendo, de alguma forma, fazendo acepção por isso ou por aquilo. Deus não permitiu que eles se misturassem, porque era um povo idólatra e um povo que os desviaria do caminho de Deus. Eles não só se misturaram, mas formaram famílias mistas entre aqueles que adoravam os ídolos e aqueles que adoravam a Deus. E o final dos versos dizem que até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Notem que os primeiros a fazerem isso foram os líderes de Israel. Em Tiago 3:1, o Senhor disse assim, que meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Quando Esdras olha para a liderança de Israel, ele diz, olha, vocês são os primeiros. Vocês que recebem mais duro juízo foram aqueles que primeiro se desviaram. Vejamos agora como Esdras tratou da questão. Eu listei 5 pontos desta maravilhosa oração de Esdras no capítulo 9. O primeiro ponto que eu listo é que Esdras reconheceu a gravidade da transgressão. Observe os versos 3 e 4. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permaneci sentado atônito até o sacrifício da tarde. Diz ali que Esdras rasgou suas roupas, arrancou os cabelos da sua cabeça e a sua barba. Sabe o que é isso? Isso é uma mistura de dor e de ira. Você já provou uma dor fortíssima? Você já provou uma dor crônica realmente forte? É interessante, o ser humano, quando sente uma dor quase que insuportável, ele volta a ser quase como um bebê. Ele tem as atitudes de um bebê. Você não compreende a sua fala, ele apenas grita. Ele apenas na sua dor manifesta a sua dor através de gritos. Este fato de arrancar os cabelos da cabeça e a barba, imaginem isso. Você já tentou arrancar um fio de cabelo da sua cabeça? Não é agradável, não é? E agora imagina um homem arrancando os seus próprios cabelos. A barba, eu creio que ainda é pior, essa região do rosto é sensível.
ele arrancando a sua própria barba de dor e de ira. O que significava isso? A reação de Esdras era a reação de quem reconheceu a gravidade daquilo. É a reação de quem realmente reconheceu como aquilo era grave. E agora, observe como Deus reage desta forma. Romanos 1,18 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Deus também se ira contra o pecado. E Esdras, ao irar-se contra o pecado do povo, ele agiu como Deus age. Esdras manifestou a sua ira contra o pecado da forma que Deus o faz. Ou seja, Deus também se ira diante de tais coisas. A reação de Esdras é a reação de alguém que está irado diante disso. Mas nem sempre isso acontece. Você sabe o que é relativismo? Esdras podia ter dito assim: olha, não é tão grave assim. Vamos deixar as coisas como estão. Olha, se a gente mexer com isso, eles vão ter que separar filhos de pais, filhos da esposa. Você já pensou que encrenca que vai dar isso aí? Olhe bem, eu creio que Esdras pensou nisso. Isaías 5,20 diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. A última coisa que Esdras fez foi chamar doce de amargo e amargo de doce. Ele chamou pecado de pecado. Ele claramente estabeleceu o que estava acontecendo ali. Ele não relativou, ele não tornou as coisas relativas, que podia ser um pecado maior ou menor, não. Ele reconheceu quanto grave é o pecado. Em segundo lugar, Esdras não apresentou justificativas. Observe os versos 5 e 6. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelhos. Estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até os céus. Notem que Esdras, ele não apresenta desculpas. Ele diz as nossas iniquidades, a nossa culpa, ou seja, ele chama o pecado pelo nome. Ele não é culpado daquilo, mas ele se inclui no pecado. Ele diz: olha, o meu povo pecou, eu pequei. E ele chama o pecado pelo nome. Pecado é iniquidade. É coisa inaceitável por Deus. E Esdras olha para aquilo e diz: isso é inaceitável diante de Deus. Não há desculpas, Esdras está dizendo. Não há justificativa diante disso. Esdras fez algo que é essencial na nossa vida. Ao invés de apresentar justificativas, o que Deus quer é confissão. Observe 6 coisas sobre a confissão de pecados. Primeiro, confissão é reconhecimento e admissão de que se cometeu o pecado. Esdras fez isso. Segundo, confissão é o contrário do que fizeram Adão e Eva no Éden. Notem só. E notem, colegas, homens e pais, jovens. Nós muitas vezes podemos agir dessa forma como Adão e Eva agiram, colocando a culpa em outros. E talvez a tendência maior de nós homens seja o quê? Os problemas do lar, nós colocarmos a culpa em quem? Na esposa. Não foi isso que Adão fez no Éden? Adão, você comeu do fruto? Senhor, a mulher. A mulher que o Senhor me deu, ela me deu, eu comi. A culpa é dela. Notem que Esdras não apresenta esse tipo de justificativa. Em terceiro lugar, o pecador vê a si próprio como Deus o vê. Esdras viu a situação aos olhos de Deus, aos olhos realmente como Deus o vê. Em quarto lugar, o pecador concorda com Deus sobre o pecado. Esdras concordou plenamente que aquilo era pecado. Em quinto lugar, o pecador declara-se culpado das acusações feitas pela sua própria consciência. E em sexto lugar, o pecador proclama que Deus está certo e ele está errado. Que o pecador está errado. Deus não quer justificativas, homens. Deus quer confissão. Deus não quer desculpas, minhas ou suas, porque o nosso lar vai assim, assim ou assado. Deus não quer justificativas, porque os nossos filhos talvez andem assim ou assim. Deus quer confissão. Nós sabemos que somos pecadores e falhos. Pecadores e falhos, dando justificativas, se tornam 2 vezes culpados. Deus não quer isso, Deus quer confissão e reconhecimento. Em terceiro lugar, Esdras reconhece ser o pecado a causa do infortúnio de Israel. Observe o que ele diz:
Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades somos entregues, nós e nossos reis e os nossos sacerdotes, na mão dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. Esdras reconhece que todo o mal que eles sofreram era consequência do pecado. Vamos olhar para o nosso lar novamente. Por vezes, o nosso lar não está como Deus quer ou como nós imaginamos que ele devia estar. As coisas não andam bem, talvez as coisas estejam bem más. Talvez estão andando por um caminho que não é da vontade de Deus. O que Esdras fez aqui é reconhecer que os problemas não são fruto do acaso. Não são fruto de simplesmente alguns acasos que aconteceram. Esdras olha para o seu povo e diz, olha, isso não é acaso não, isso é a mão de Deus, pesando e agindo no povo de Israel. Quando o lar não vai bem, colegas, o que acontece? Nós não podemos olhar para o acaso, mas olhar para o fato que nós estamos colhendo o que plantamos. Esdras reconhece que eles estavam colhendo aquilo que plantaram. E observe bem, o pastor Silval também leu nessa manhã esse verso. Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Enquanto não consertamos as coisas não prosperam. Não há caminho bem sucedido enquanto as coisas não forem consertadas. E Esdras sabia disso. Em quarto lugar, Esdras reconhece a bondade de Deus e a ingratidão do seu povo. No capítulo 9, versos 8 a 14, Esdras diz assim, e agora por um pequeno momento se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus. Ele reconhece como Deus é bom. Ele diz assim, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Ele diz, olha, nós estamos em tal circunstância, mas Deus não nos desamparou. Ele também diz, tu, ó nosso Deus, impedistes que fôssemos destruídos. No meio de toda aquele pecado e da ingratidão do povo, ele reconhece como Deus é bom. Lamentações 3:22 diz assim, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Qual a conclusão que chegamos? Homens, os problemas do meu lar são minha culpa. Não é culpa da minha esposa e nem dos meus filhos, é minha culpa. E as coisas boas do meu lar não é razão minha, é razão de Deus. O que tem de bom no meu lar é trabalho de Deus. O que tem de pecado e de erro, a culpa é desse homem aqui. Esdras reconheceu isso. Que tudo de mal que há é culpa do nós e do nosso pecado. Mas de tudo de bem que colhemos é fruto de Deus. Ele olhou para si próprio como um homem pecador. E Deus como um Deus que nos abençoa sem merecermos. Misericórdia quer dizer que Deus não nos dá aquilo que mereceríamos. Deus, olhando para nós, Ele usa de misericórdia. Porque, homens, se Deus nos desse aquilo que merecemos, nós não estaríamos aqui. O nosso lar já não existiria. Nós não teríamos nem nossa família. Se Deus nos desse aquilo que merecemos realmente, nós não teríamos nada do que temos hoje. Mas Deus é misericordioso, enquanto o ser humano é ingrato. Em quinto lugar, Esdras reconhece que aquela situação precisa ser resolvida. Então ele diz assim, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos qual um remanescente que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Esdras reconhece, olha, isso precisa ser resolvido, isso precisa ser estabelecido, nós temos que resolver esse problema. E observe então no capítulo 10, de 1 a 4, observe na sua Bíblia, o que então acontece quando Esdras se coloca diante do seu povo. Diz assim, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas no tocante a isto, olhe bem, ainda há esperança para Israel, ele diz. Apesar de tudo que aconteceu, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, olhe bem, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos.
conforme ao conselho do meu Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus. E faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence esse negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. O povo concorda, nós temos que obedecer. Nós temos que agora obedecer o que nos foi ensinado. Irmãos, vamos pensar em qualquer problema do nosso lar. Qualquer problema na sua vida. Eu não consigo imaginar problema maior do que o problema que tiveram esses homens. Eles haviam casado com aquelas mulheres contra a lei. Eles haviam tido filhos. Filhos. O que eles tiveram que fazer? Eles simplesmente pegaram aquelas mulheres, com filhos deles, e simplesmente eles mandaram que elas voltassem para a terra de onde elas saíram. Você imagina o homem, na porta da sua tenda, mandando que a mulher e os filhos dele saíssem da tenda sem nada, pegassem aquela estrada e voltassem para a terra deles e ficassem olhando os seus próprios filhos indo embora? Eu não consigo imaginar coisa pior. Ali Esdras estabeleceu um princípio que o Senhor Jesus estabeleceu no Novo Testamento. Observe o que diz Mateus 10, 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Você consegue entender que eles cumpriram esse princípio? Observe o que diz Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não obedecer a seu pai e mãe e mulher, aborrecer melhor, a seu pai e mãe e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que Esdras fez com aqueles homens foi dizer: Deus tem muito mais valor que até mesmo as mulheres que vocês tomaram e os filhos delas. Esdras fez eles enxergarem que Deus estava em primeiro lugar. Eu não consigo imaginar a dor daqueles homens. Eu fico imaginando aquela situação, o que eles fizeram. Eu não imagino dor no coração de um pai maior do que aqueles homens passaram. Duramente eles aprenderam esse princípio que Jesus estabeleceu. A duras penas eles aprenderam aquilo que Deus quer deles. Nós dissemos então que Esdras escutou, que Esdras fez cumprir aquilo que Deus havia dito. Em terceiro lugar, Esdras se dispôs agora a ensinar o que aprendeu. O caminho do homem bem-sucedido. Ele escuta a Deus, ele cumpre o que escutou, e agora ele faz o quê? Ele ensina aquilo que ele aprendeu. A história de Esdras não termina no livro de Esdras. Abra comigo a sua Bíblia em Neemias capítulo 8. A história de Esdras agora adentra ao livro de Neemias. E os versos 1 a 4 dizem assim: E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba, notem Esdras novamente aqui, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Notem, um púlpito. Eles fizeram um púlpito para que Esdras ensinasse a palavra de Deus. E o verso 8 diz assim: E leram um livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam com que, lendo, se entendesse. Agora Esdras ensina com entendimento. Ele ouviu Deus, ele cumpriu o que Deus queria, e agora ele transmite conhecimento. Nota que o homem bem-sucedido diante de Deus é um homem que cumpre esses 3 passos. Ele está sempre pronto a ouvir, pronto a obedecer, mas o trabalho não para aí. A maior sala de aula que existe é o nosso próprio lar. Os maiores alunos que temos são os nossos próprios filhos, nosso esposo, nosso lar. Esdras, como um tipo deste pai, ele ouve Deus, ele pratica o que Deus manda, e agora ele reúne a sua família para ensinar. Notem aqui, pai, esse compromisso.
Eu gosto muito, eu verdadeiramente amo esse verso de Deuteronômio capítulo 6. É o método de Deus para o ensino da sua palavra. Observe. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a quem? A teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Se você fizer isso que está escrito aqui, não sobra lugar na casa nem no seu templo, aonde os filhos não vão enxergar a palavra de Deus. Esse é o método de Deus para o ensino dos nossos filhos. O pastor Sival tão bem falou hoje de manhã da internet, da televisão e de coisas assim. Os nossos filhos não são neutros, eles reagem àquilo que está diante deles. O que Deus está dizendo, mantenha a palavra de Deus diante dos olhos deles, e eles vão reagir diante da palavra de Deus. Mantenha os olhos deles diante da televisão, diante de tudo aquilo que o mundo dá, eles vão reagir conforme o mundo dá. O pastor Rômulo não escreveu hoje as palavras do pastor sobre os acontecimentos na TV aberta do Brasil. É isso. Quanto mais Bíblia, mais reação ao próprio caminho de Deus. Um verso importante, uma promessa importante de Deus é: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Literalmente, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Alguns dizem assim: pastor, tenho dúvidas desse verso aí. Já vi tanta gente se desviar. A Bíblia está dando uma promessa que é infalível. Quer um exemplo claro? Esdras capítulo 7. E eu quero dizer assim, ao ler Esdras 7, normalmente quando nós nos deparamos diante de genealogias, descrição de genealogias, nós não pulamos aqueles versos? Pulamos, né? Olha lá em Lucas, em Mateus, chega a parte da genealogia, nós dizemos, não tem como aprender nada, é só nome, pulamos. Não, irmãos. Deus deixou ali para o nosso ensinamento. Você já estudou a genealogia de Jesus? Interessantíssima. Agora aqui, a genealogia de Esdras mostra que a atitude de Esdras não foi fruto do acaso. Não foi fruto do acaso. Diz assim: e passadas essas coisas, no reino de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, olha só, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraquias, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sumo sacerdote. As irmãs aí que estão gestantes, olha, há listas maravilhosas de nomes aqui, não é? Para colocar nos meninos. Muito bonito. E eu quero chamar a atenção de alguns nomes que estão aqui, desses descendentes, dessas pessoas das quais veio Esdras. O primeiro nome que eu quero chamar a atenção é desse Seraías aí que está escrito no verso 7. Era Esdras, filho de Seraías, era então possivelmente o pai de Esdras. Sabe o que aconteceu com ele? Ele era um sumo sacerdote também. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, Nabucodonosor mandou matar Seraías. Seraías foi assassinado. Observe o que diz Jeremias 52. Levou também o capitão da guarda, Seraías, o sacerdote-chefe, e a Sofonias, o segundo sacerdote, e aos 3 guardas da porta. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla. Na família de Esdras, haviam mártires, pessoas que morreram na sua fidelidade a Deus. Se Seraías tivesse negado o seu sacerdócio, o seu trabalho, ele não morreria. Mas foi por manter-se fiel que Seraías morreu. Olha o exemplo que Esdras tem na família. Segundo nome que eu quero chamar a atenção nessa lista de familiares de Esdras é Zadok. Zadok foi sumo sacerdote do tempo do reinado de Davi. E 1 Reis 1, capítulo 1, verso 7 e 8 diz assim: e tinha entendimento com Joabe, filho de Seruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais ajudavam, seguindo Adonias. Adonias, filho de Davi, estava armando uma rebelião contra o pai. E observe agora, porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, rei, e os poderosos que Davi tinha, não estavam com Adonias. Se você lê a história de Davi, Zadok foi sumo sacerdote no reinado de Davi. Mas muito das bênçãos que Davi provou no seu reinado foi por causa de Zadok.
A fidelidade de Zadok teve consequências reais no reinado de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, e Deus, que era esse Deus no seu coração, deu a ele um sumo sacerdote, um sacerdote fiel a ele. E muitas das bênçãos que Davi provou foi por causa de Zadok. Finalmente, nessa lista ainda temos Finéias. Diz assim em Números 25. Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Os filhos de Israel também tinham se misturado com outras tribos. Passou um homem descarado com uma mulher de uma das moabitas, das cananitas, e no meio do povo todo ele passa com aquela mulher e vai para a tenda dele, descumprindo descaradamente a lei de Deus. Finéias pegou uma lança e atravessou os dois, matou os dois. E está escrito aqui que Deus não destruiu, não consumiu os filhos de Israel por causa do zelo de Finéias. Não foi por acaso que Esdras foi tão fiel. Ele aprendeu a ser fiel em casa. Ele aprendeu a ser fiel com seus pais. Ele aprendeu a ser fiel com a sua família. Deus está dizendo, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Isso foi verdade na vida de Esdras, e é verdade na vida dos nossos filhos, colegas. Nós, como pais, sabemos que isso é verdade. A palavra de Deus se cumpre verdadeiramente. Esdras ensinou aquele povo, mas Esdras também foi ensinado pelos seus. Você pode me dizer assim, para nós terminarmos, eu quero concluir assim. Pastor, isso são todas coisas lá do Velho Testamento. Não tem no Novo Testamento para a gente ouvir, para a gente obedecer e para a gente ensinar. São todas coisas que antigamente serviram, mas pastor, hoje o mundo está tão diferente. Se você acha isso, leia comigo 1 Timóteo 4,16. Olhe só a instrução. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. O que ele diz ali? Tem cuidado da doutrina, ouve a Deus, escute Deus. Tem cuidado de ti mesmo, obedeça a Deus. E olha a promessa, você tem que ser perseverante nessas coisas, em ouvir Deus e em cumprir aquilo que Deus quer. E olhe bem, porque fazendo isso, se você fizer assim, você vai salvar tanto você como aqueles que você ensina. Mas pastor, nós já somos salvos? Sim, vocês já são salvos. Salvos da condenação do pecado, mas não salvos do poder do pecado. O pecado está aí, ao nosso derredor, procurando destruir a nossa família. E o que Deus está dizendo ali, que se nós cuidarmos de nós mesmos e da doutrina, nós vamos salvar tanto a nós mesmos, quanto aqueles que nos ouvem, os nossos filhos. Olha a promessa desse texto de 1 Timóteo. Então, pais e homens, o que Deus quer de nós? Ele quer homens que ouçam o que Ele tem a falar. Ele quer, homens corajosos para cumprir aquilo que Ele tem falado. E Ele quer homens que ensinem no seu lar aquilo que Ele tem falado. Deus está pedindo uma coisa muito difícil. Notem, Ele estabelece claramente qual é o caminho de um homem bem-sucedido. Ele estabelece claramente o que faz um homem bem-sucedido. Agora, irmãos, cabe a nós fazermos aquilo que o nosso Deus tem mandado. Eu fui abençoado quando li Esdras. E também Deus falou comigo a respeito de muitos pecados que eu tenho cometido. Espero que vocês também sejam abençoados ao ler Esdras. Sinceramente espero que Deus fale com você também a respeito dos pecados que você tem cometido. Porque sempre que Deus fala conosco a respeito dos nossos pecados, Ele também fala aquilo que Ele quer. Ele nos dá a solução. Então confiemos no nosso Deus. Todos nós queremos ser homens bem-sucedidos. O mundo, ele diz que o homem bem-sucedido é aquele homem rico, famoso, com sucesso, com isso, aquilo ou aquele outro. Sabe o que é um homem bem-sucedido aos olhos de Deus? Um homem bem-sucedido aos olhos de Deus é aquele homem que vive com a sua família em fidelidade nesse mundo e depois os reencontra no céu. Esse é bem-sucedido. Tudo aquilo que você conquistar nesse mundo vai ficar aqui. Mas os filhos vão para o céu. Então, a maior força deve ser usada exatamente
para salvar a nós mesmos e a eles também. Vamos fechar nossos olhos para orarmos.